Deus criou o mundo em 7 dias, na mais perfeita harmonia. Fez a noite e fez o dia, fez o sol e fez a lua, fez planeta e galáxia, fez em terra a estrela guia. Mas o homem, bicho astuto, se sentindo absoluto, esqueceu do Criador. Embora fruto do amor, aprendeu a plantar a dor. Fez a bomba, fez a guerra, maltratando a nossa terra. Mata bicho, mata gente, mas parece uma serpente. Precinto chegar o fim, os sinais estão aí. São alertas que vêm vindo certamente de Deus Pai. Terremoto, tsunami e as serras em erupção lançam brasas, lançam fogo, lançam larvas de vulcão. No Brasil a CPT desde cedo enxergou, pelos olhos de Tomás, ditadura, desespero, não é coisa de Deus não. Por isso nessa assembleia prestemos muita atenção. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. De 11 a 17 de junho de 2018, acontece na Casa Santa Mônica, em Brasabrantes, a 23ª Assembleia da CPT Goiás, com o tema Organização Popular e Autonomia na Luta por Direitos e Justiça. E as assembleias são sempre o momento da gente definir as questões específicas da CPT, seja a Assembleia Nacional ou as assembleias regionais, como aqui no estado, né? E que nesse momento da conjuntura que a gente está vivendo, né, que é um momento importante para a gente sentar, conversar, discutir com os camponeses, né, trazer essa realidade que os camponeses estão vivendo, as comunidades tradicionais. Tem uma experiência nova na CPT que é o acompanhamento das comunidades quilombolas, né, dentro desse processo de fortalecer a sua luta pela defesa do seu território. Então eu acho que essas coisas novas que vão surgindo para a CPT, esses desafios novos nos colocam, como sempre, no caminho e na caminhada cotidiana dos camponeses e camponesas. A Assembleia reuniu camponesas e camponeses, povos tradicionais, agentes de pastoral e convidados, vindos das dioceses de Goiás, Ipameri, Formosa, Uruaçu, São Luís de Montes Belos e Arquidiocese de Goiânia. A CPT, desde 2014, ela tem feito um caminho de organizar seu plano de participação, envolvendo todas as comunidades, as dioceses onde ela está organizada. E nessas assembleias, tanto a anterior como nessa assembleia, a ideia é de apontar metas concretas para serem realizadas pelo grupo, para intervir nos desafios que tem nessa realidade, que vive o povo do campo nessa realidade. E as metas, elas estão organizadas em campos de ação. Reforma agrária, agroecologia, economia solidária, o cerrado e os direitos dos trabalhadores. Os participantes da Assembleia se colocaram diante da realidade dos camponeses em comunhão com todos os oprimidos e oprimidas, para juntos confirmarem a caminhada da Comissão Pastoral da Terra. O encontro partiu de uma profunda análise de conjuntura e o contexto das crises ambiental, energética, alimentar e financeira, no âmbito internacional, que impacta a política e a economia nacional, bem como as lutas camponesas. O momento que nós vivemos é composto primeiro de uma onda conservadora que tem uma dimensão econômica muito forte. E nessa dimensão econômica, por várias razões, crise energética, mudanças climáticas, tem um crescimento muito forte na demanda por terra. Isso significa o quê? Que o agronegócio, que os capitalistas, as empresas tendem a ir buscar novas áreas, novos territórios, seja para a expansão dos seus negócios, seja para a especulação financeira, especular com a terra. E isso faz com que toda a luta das populações do campo, seja a luta por assentamentos, seja a luta pela reforma agrária, seja a luta por reconhecimentos territoriais, se torna ainda mais difícil.
Então, o que eu diria assim é uma combinação entre, de um lado, cortes orçamentários, cortes na capacidade do Estado interferir contra a violência, em favor dos direitos indígenas, quilombolas, dos camponeses, esse é um, e associado do outro lado uma onda de negócios, do agronegócio, do hidronegócio, das multinacionais, querendo mais terra, querendo mais território. A reflexão levou os participantes a perceberem o aumento dos conflitos por água e terra e a destruição dos biomas, especialmente o cerrado, fruto da corrida empresarial pela ampliação das fronteiras agrícolas. O agronegócio persegue e mata as lideranças que organizam as comunidades na luta por seus direitos. Essa parceria com o Ministério Público, essa aliança dos movimentos sociais com o Ministério Público, ela tem que ser estudada de uma forma muito cuidadosa, né? Deve haver uma compreensão dessas contradições e deve haver um conhecimento a respeito dos membros que compõem a instituição, né? Das especificidades de cada órgão que está dentro do Ministério Público. Nós temos procuradores dedicados hoje ao combate à corrupção, nós temos procuradores dedicados à tutela dos povos indígenas, à tutela das relações de consumo. Então é preciso conhecer bem a instituição para saber em qual porta bater, né? E é necessário que nessa relação os movimentos sociais não abram mão jamais de sua autonomia, da sua militância, dos seus modos próprios de ação, de pressão política, porque o Ministério Público e o sistema de justiça não devem atuar como tutores dos movimentos sociais ou como tutores dos direitos que essas comunidades têm. O primeiro responsável pela realização dos direitos é a própria sociedade, são os próprios movimentos sociais. E o Ministério Público deve ser entendido como um parceiro tático, né, dentro dessa luta e pela realização do direito. Diante desse cenário, a Assembleia olhou também para a CPT e reafirmou os seus desafios no desempenho de sua missão, de ser presença profética, afetiva e efetiva junto às comunidades. A Comissão Pastoral da Terra, ela tem uma missão, ela tem a missão de ser presença junto aos empobrecidos da nossa terra, de ser uma presença afetiva, efetiva e uma presença profética. A Assembleia é também um espaço de prestação de contas dos trabalhos realizados. Isso acontece antes da eleição da nova coordenação regional. Viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Como é característica da CPT, o encontro foi marcado por intensos momentos místicos, destacando-se a abertura, a celebração dos mártires e o envio. O banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus ficou perto dos pobres, colhendo o que sobrou. A 23ª Assembleia foi eletiva. A coordenação composta por Leila Cristina, Fábio José e Romerson Alves, que nesta oportunidade findam o seu mandato, agradecem aos presentes o empenho e a participação nas atividades desenvolvidas pela CPT Regional Goiás nos últimos 3 anos. Avalio positivamente nessa passagem que eu tive pela coordenação. A CPT conseguiu avançar na questão dos quintais agroecológicos, na recuperação das nascentes, né, nessa relação da espiritualidade e a missão do CPT. Como a gente fala, né, é a missão de todos nós, né, independente da gente estar na coordenação ou não, somos CPT e vamos continuar o processo de animação, de estar nos grupos sempre. Nós, enquanto CPT Regional Goiás, neste processo político, estivemos junto aos trabalhadores e aos movimentos, articulando e potencializando a luta em defesa dos direitos, né? Foi um momento em que
integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em Goiás foram criminalizados, presos, e isso colocou-nos, enquanto pastoral, num processo de articulação e de organização de um espaço de defesa dos direitos humanos em Goiás, que foi o Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. Essa talvez seja uma das grandes marcas dessa última coordenação executiva da CPT Goiás, no sentido de se colocar enquanto pastoral num processo de articular um espaço de defesa dos direitos humanos em Goiás. Eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores, os camponeses, os agentes da CPT, por ter me ajudado, me apoiado neste tempo importante. A CPT, ela é uma família para mim, são uma família de irmãos e irmãs. Então, um abraço a todos, bom trabalho para a nova coordenação. Para o triênio 2018 a 2021, foi eleita a seguinte coordenação: Saulo Reis, Simone Oliveira e Aguinel Fonseca. A Assembleia debateu e decidiu que a reforma agrária, cerrado, defesa dos direitos, agroecologia e economia solidária, jovens e mulheres são os programas que orientam o seu plano de ação pastoral. Também foi afirmado que a formação e o trabalho de base são essenciais para animar e empoderar o povo em torno do projeto de uma nova sociedade mais justa e fraterna. A 23ª Assembleia ela praticamente reafirmou a missão da CPT, com ênfase na reforma agrária, a importância da reforma agrária, do trabalho com a juventude, do trabalho com as mulheres, a importância das mulheres nas famílias camponesas, além da questão do cerrado e da luta por direitos. Eu gostaria de destacar esses dois pontos, que a luta por direitos ela não é uma coisa tão abstrata quanto parece, Ela passa pelo direito de produzir comida saudável, como a agroecologia, como um processo estratégico, que permeia essa questão da luta por direitos. O direito a acesso às políticas públicas, de crédito para produzir, a saúde, a educação, a comercializar sem precisar dos atravessadores, e a luta do cerrado, que é o nosso território. É no cerrado que nós vivemos, é no cerrado que nós defendemos a água e que nós reproduzimos o nosso modo de vida. Pensar nas mulheres dentro da CPT foi então uma das primeiras coisas de reconhecimento dessa autonomia e do protagonismo de cada uma delas. O que a gente pretende então no trabalho é organizar os grupos, fazer um trabalho de base onde as mulheres possam refletir seu papel, fazer então uma discussão sobre a questão da igualdade de gênero, as relações de poder e também fazer com que a juventude seja autônoma no seu processo de história, de vida e que elas possam seguirem em frente dentro da busca da libertação. Dentre esses programas, eu quero aqui destacar a reforma agrária, que a gente defende uma reforma agrária que seja ampla, que seja massiva, que seja não só uma mera distribuição da terra, mas que seja uma reforma agrária que reproduza a vida, reproduza o campesinato, que receba mais apoio do governo, que venha acompanhado da soberania alimentar, de amplo acompanhamento técnico, de crédito, e onde as pessoas possam viver. Nós sabemos da dificuldade hoje da luta pela terra, mas além de lutar pela terra, fazer com que a gente crie uma dinâmica melhor, para as pessoas que já conquistaram a terra e muitas das vezes não têm um apoio necessário. Hoje, mais do que ontem, a CPT é chamada ao enfrentamento, junto aos povos do campo, com a missão de organizar e avançar ao lado dos camponeses e camponesas, na luta pela preservação dos direitos conquistados. Isso em comunhão com as ações definidas no 4º Congresso da CPT Nacional, somando na articulação com os movimentos sociais e sindicais, construindo redes na defesa de um projeto popular para um Brasil para todos. Eu faço uma avaliação muito produtiva, não só para mim, em termos de conhecimento, aprendizado, para levar também para o meu assentamento, para as pessoas, o quão é importante a gente receber
os representantes da CPT, né, que nos auxiliam em todos os sentidos, né, nos quintais agroecológicos, né, ensinando para a gente evitar o agrotóxico, né, para a gente ter uma alimentação mais saudável. E também com relação à reforma agrária, para a gente ter os nossos direitos, né? Porque muitos desconhecem os seus direitos. É necessário realmente a gente estar cuidando, né, desses projetos, dessas coisas que foram faladas aqui, que é a permanência, né, dos camponeses dentro das suas origens e as tradições que tem nas cidades, vamos dizer, nas comunidades. E provocar também, né, ver se acaba também com essas coisas como algo tóxico, né, e fazer tudo ser feito natural como é, né, que é vida para o povo. É importante trazer os camponeses, juntar, né, os camponeses, os agentes e a coordenação da CPT para discutir os temas geradores, né, os temas que estão aí, que são temas conjunturais. E tentar buscar soluções, pensar, né, pelo menos, não buscar soluções, pelo menos refletir sobre essas problemáticas, né? Questão da terra, questão da água, questão dos conflitos, questão do agronegócio, nos assentamentos, nos territórios dos camponeses. O que a gente ouviu ontem, ouviu hoje, é a realidade mesmo. Todos os palestrantes, né, que passaram por aqui, acho que clareou bastante ou reafirmou o que a gente está sempre vendo na nossa realidade, né? Aí como CPT, como trabalhadora rural também, né? Que eu sou assentada, né? No assentamento Dom Fernando. E é o que a gente está vendo aí mesmo e está ouvindo deles, a gente está reafirmando a nossa realidade. É muito importante para nós que moramos em assentamentos, porque deixa bem claro nossos direitos e que tem pessoas que estão nos apoiando e estão ali para nos ajudar a esclarecer bem melhor. Eu saio daqui bastante animada, porque aqui não está acontecendo não só o processo de eleição em si, mas um processo também de planejamento das ações. Então eu já faço parte desse processo de planejamento. Então, quando eu chegar na prática, eu já estou inserida nesse processo. Então, vai ser, para mim, acredito que seja mais fácil para trabalhar com as pessoas, com as comunidades e desenvolver o trabalho que é proposto hoje nessa Assembleia. A avaliação que eu faço eu acho muito importante, porque desde quando a CPT entrou na nossa comunidade lá, ajudou muita gente, sabe? A gente já teve momentos assim de ter que sair da nossa terra, conflito muito, né? Então ela ajudou a gente estava perdido nesse sentido, né? E também vem ajudando a gente a viver dentro dessa terra, né? Eu me sinto até um pouco importante, porque assim, pra gente que é trabalhador rural, a gente é discriminado de toda forma, e dentro desse trabalho da CPT, a gente se sente, né, um trabalhador com seus direitos sendo constituído. E eu vou ficando por aqui. Minha desculpa o exagero. Não quis criar desespero, mas sim chamar a atenção. Nunca é tarde para mudança, onde a vida há esperança. Vamos criar uma corrente de mãos dadas, minha gente. Viva a nossa CPT, viva o Deus onipotente.